Bom, agora a gente vai para a segunda parte. A gente interrompeu lá a primeira e vamos dar continuidade agora, que não é uma segunda parte, porque a gente foi tentando colocar em diferentes momentos para não ficar tão grande, né, cada vídeo. Então, nessa segunda parte, dando continuidade às discussões que a gente vinha fazendo, a gente já vai tratar da segunda questão de estudo. Na segunda questão de estudo, a gente gostaria de trazer que, partindo já do princípio de que a criança está se apropriando do conceito de símbolo, a gente já inseriria a criança em um projeto de estudos, em situações de ensino-aprendizagem, para que ela possa compreender as distinções entre desenho e escrita. Nesse processo de compreender as distinções entre desenho e escrita, a gente estaria inserindo a criança em diferentes situações, em diferentes problematizações. Desde ela estar compreendendo em que momento que o desenho dela é desenho, em que momento que o desenho dela é escrita. Porque considerando que a linguagem plástica se constitui uma linguagem, dentro das múltiplas linguagens, uma produção importante, né, nesse processo de interlocução da criança com diferentes textos, esse desenho, quando é desenho, ele também tem o que dizer e por que dizer. Mas considerando que a criança está vivenciando um percurso de aprendizagem, que ela ainda não sabe escrever com as letras, e por não saber escrever com as letras, ela utiliza o desenho ou algumas marcas para se lembrar depois do que está sendo escrito, naquele momento aquele desenho é escrita, né? E não é a produção, arte, linguagem plástica, né? Então isso precisa ser compreendido. Quando eu compreendo isso enquanto professora, enquanto professor, e vou entendendo em que tempo essa produção está sendo realizada e que característica que esse desenho, né, se apresenta, eu vou provocando a criança a ir para além do desenho, quando o desenho está sendo utilizado enquanto escrita, enquanto representação da fala, para que ela possa estar buscando outras pistas, outras marcas para estar escrevendo. Então, nesse momento, se eu contei para ela, se eu inseri a criança ou as crianças na história da escrita, e se nessa história da escrita, concomitantemente ao trabalho de apropriação do conceito de símbolo, eu trago o alfabeto, essa criança já está sendo instigada a utilizar as letras do alfabeto para registrar a sua fala, mesmo que ela ainda não registre da forma convencional. Mesmo que ela ainda venha colocar muitas letras, escrever o que ela deseja, aleatoriamente. Então, quando a gente traz o alfabeto e a história da escrita e a história do alfabeto nesse contexto, no contexto de apropriação do conceito de símbolo, mesmo que ela ainda não esteja escrevendo da forma convencional, usando as letras aleatoriamente, ela já insere essas letras na ideia de símbolo. Ela já traz essas letras, né, de uma outra forma. Já não está mais lá na imitação que a gente estudou lá, já não está lá escrevendo porque está imitando apenas o outro, né, já traz enquanto um objeto simbólico. No início do processo de alfabetização, é de extrema importância discutir com as crianças as diferenças que existem entre desenho e escrita. Além da gente compreender, é importante discutir isso com a criança.
bem como reconhecer quando que o desenho se constitui desenho em si e quando o desenho se revela escrito, que é isso que eu já falei no início. Nessa complexidade da relação entre desenho e escrita, a linguagem oral e a linguagem escrita, marcadas por significativas semelhanças e diferenças, é importante promover situações de ensino e aprendizagem em que a criança possa vivenciar situações de leitura e produção de textos, mesclando os dois tipos de escrita, escrita pelos sons e escrita pelas ideias. Então, aqui, a gente queria demarcar uma questão de que nós não estamos tratando aqui do método fônico. Então, existe toda uma discussão aí de retomada do método fônico. Então, quando a gente está tratando isso aqui, a gente não está dizendo do trabalho pelo método fônico. Mas a gente está dizendo de que, para a criança compreender a relação grafema-fonema, ela precisa compreender, né, que essa letra representa o som da fala e que, se combinadas, representa a sílaba, e essas sílabas organizadas vão representar, vamos dizer assim, vão constituir aquela palavra que eu estou dizendo, que eu estou querendo dizer. E além de ser trabalhada a escrita, né, pelos sons, que a gente precisa desde o início estar fazendo com a criança, a escrita pelas ideias. A escrita pelas ideias seria tudo que a gente vem falando desde o início. Então, quando eu deixo um bilhete, mamãe, já dei a comida do Abelardo. Então, para eu escrever isso aqui, eu tive que combinar as letras para formar as palavras, que chegamos a um texto que estou me comunicando com a mamãe, que eu já dei a comida para o Abelardo, que ela não precisa dar mais comida para ele. Então, se eu vou com a criança ao longo do processo, mesclando, talvez não seria nem a palavra mesclando, mas promovendo a interlocução entre a escrita pelos sons e a escrita pelas ideias, a criança vai compreendendo mais. E aí, a escrita pelas ideias exige a produção de texto. Então, se essas duas questões precisam acontecer no processo de interlocução, não dá para ensinar a palavra para depois escrever texto, né? Então, a gente não vai repetir o que a gente já falou, mas a gente vai aqui consolidando o que a gente vem falando. E aí é sempre no processo de interlocução entre o oral e o registro gráfico, conforme as hipóteses das crianças. Não tem como expressar ideias escrevendo palavras soltas. Se eu escrever aqui muito você, amo, eu, botar uma coisa meio louca assim, não vai, né? Não vai ter sentido. Mas, se está escrito eu amo muito você, e bota assinatura eu, e um desenho e um coração, pode ser eu, você, e o coração dizendo que eu amo você, né? Então, a enunciação de ideias exige um interlocutor real. Então, eu estou aprendendo como que escrevo amo, como escrevo você, como escrevo muito, mas eu estou aprendendo porque eu estou escrevendo para você. Eu não estou escrevendo só para ficar no caderno. Aqui a gente até colocou isso, porque a gente, às vezes, enquanto professor, a gente recebe muita cartinha das crianças. E a gente nunca responde. Ou responde uma ou outra. Então, a criança, independente se eu estou trabalhando com ela ou não na perspectiva da interlocução, ela me provoca ser interlocutor o tempo inteiro. Muito mais a criança provoca professor e professor do que o professor e professora, né? Porque a criança, ela faz cartinha, faz bilhetinho, deixa recadinho, e faz cartinha para a professora, e faz cartinha para o professor. E pouquíssimos são os profissionais que respondem. Então,
seria uma dica para a gente estar entendendo das necessidades reais das crianças. As crianças, elas sentem necessidade real de ter esse interlocutor real. Então, as cartinhas seriam um ótimo ponto de partida e de chegada nessa interlocução. Daí a gente levar em consideração sempre o motivo, né, o objetivo, o interlocutor, para propor essas produções de ideias. Além das questões destacadas anteriormente sobre a relação entre desenho e escrita, este se constitui um tempo e espaço importante para discutir e analisar com as crianças sobre a história do alfabeto. Então, lembra que a gente falou lá no primeiro, que era um momento importante para discutir com as crianças a história da escrita e trazendo o alfabeto? Aqui a gente está falando de novo. Então, nós vamos estar repetindo coisas? Não, lá eu contei a história da escrita, fui dando tom, aqui eu vou aprofundar essa história, eu vou falar um pouco mais da história do alfabeto, né? Então, e aí, nessa história do alfabeto, qual o nosso primeiro alfabeto, como que era, como que é o nosso alfabeto hoje, né? A letra maiúscula, né? Como é que ela é escrita, poderia trazer aqui também a minúscula, como é que ela é escrita, né? Então, eu vou dando ciência à criança, eu vou informando a criança desse movimento na história, de que é uma coisa dinâmica na história. Conhecer e refletir sobre a história do alfabeto é muito importante para a criança que está aprendendo a ler e escrever. É importante porque a criança aprofunda a compreensão da ideia de símbolo, bem como compreende como que a humanidade ao longo da sua história chegou a usar letras para escrever. Dessa forma, a criança compreende a natureza cultural e histórica do alfabeto que utilizamos em nossa sociedade para escrever, para produzir textos. Uma terceira questão é compreender as distinções entre as letras. A criança precisa compreender que cada letra é um símbolo de um som da fala. Assim, é fundamental conhecer as letras do alfabeto. Então, a gente já conheceu as letras do alfabeto lá por alguns motivos, e nós vamos retomar as letras do alfabeto aqui por outros motivos. Se a gente está no processo de alfabetização, a letra do alfabeto ela vai entrar na roda por vários motivos. Se eu estou falando de alfabetização, é com as letras do alfabeto que eu vou viver esse tempo da alfabetização. Então, não tem por que falar da letra do alfabeto no início do ano e nunca mais falar dele. Eu vou falar dele nos diferentes tempos e espaços de acordo com as necessidades daquele tempo e espaço. Então, por exemplo, aqui, as letras do alfabeto têm forma semelhante. Então, de repente, olha, a letra P, B, D e Q são muito parecidas. Se eu boto o P e o B, o P e o Q, quer dizer, um está para o lado direito e está para o lado esquerdo. O D e o B, a mesma coisa, só que o tracinho vem para baixo, o outro tracinho vai para cima. Mas, se fosse um objeto, um brinquedo, se o P fosse um brinquedo, não fosse uma letra ali no caso, independente da forma que eu colocasse, ia ser o brinquedo. Se eu virasse ele ao contrário, se eu pegar o P que está aqui, a parte de baixo dele, virar para cima aqui ao contrário, numa fichinha, ele vai ficar igualzinho o B. Então, ele não vai ser mais o P, vai ser o B. Mas se fosse um objeto, brinquedo, ele seria aquele objeto independente da posição. Mas aqui na letra não. E a criança, às vezes, ela se confunde muito com isso. Essa tem sido uma das ideias da gente estar usando no início do processo a letra maiúscula. E à medida que a gente vai inserindo a criança, a gente vai mostrando a minúscula, vai mostrando a script, né, que é cursiva, né? Se você mostra para ela a script aqui, depois mostra a cursiva, mas você considera a script poder trabalhar com ela, porque é uma letra que é mais utilizada
né, na mídia, nas revistas e tudo mais, você não tira da criança a possibilidade dela conhecer a cursiva. Mas você considera que, como trabalhar a cursiva ou trabalhar a minúscula, eu vou trazer muitos conhecimentos para ela se apropriar nesse processo, eu trabalharia com a script de forma e aos poucos estaria inserindo na produção delas de mais letras. Mas já no início do processo aqui, eu daria ciência para ela, eu informaria, ela teria a possibilidade de conhecer essas letras. Considerando isso, a gente também traz que é um momento importante se eu opto, né, por trabalhar com ela, com a letra script, que seria a chamada letra bastão, né? Letra de forma, como se fala, maiúscula. Então, nesse momento que eu estou trabalhando com essa letra, eu vou ensiná-la como é o traçado dessa letra. Que movimento correto eu preciso fazer para fazer essa letra. Então, se eu trago uma palavra para a roda, para fazer análise, e naquele momento eu vou fazer análise daquela palavra com ela, conhecendo aquelas letras que compõem aquela palavra, com aquelas letras ali que eu vou trabalhar com ela para ela aprender o traçado da letra. Não preciso pegar o alfabeto todo e ficar pedindo a criança para escrever a letra do alfabeto inteiro para memorizar. É na análise lá, lembra da estratégia de produção de texto? Então, lá na reescrita, com a criança que está no início do processo, a gente colocou que não precisa trabalhar o texto inteiro, eu pego as letras que estão, ou seja, eu pego as palavras que estão mais significativas e vou trabalhar aquela palavra. Então, uma criança que eu estou trazendo para a terceira questão de estudos, ou um grupo de crianças que eu estou trazendo para a terceira questão de estudos, eu vou fazer, eu vou ensiná-la como traça as letras daquelas palavras. Porque posteriormente eu vou ter outros, depois vou ter outros, e naquelas palavras ali eu posso ter várias letras. Porque ela precisa aprender o traçado daquela letra na análise daquela palavra. Aí vai ter sentido. Quando eu trabalho as letras soltas, aí, trabalhando só a questão do movimento da letra, quando ela vai lá escrever a palavrinha, ou fazer a tentativa de escrita da palavrinha no texto, ela não traz aquela escrita que eu ensinei. Isso a gente observa, meu Deus, eu ensinei, ontem eu fiz um monte de atividade com eles, com as letras do alfabeto, mas na hora de escrever aqui no textinho dele, ele faz tudo o contrário. Não escreve daquele jeito, lógico que não vai escrever, não fez link. Lá estava fazendo letra solta. Agora, se ele aprende a escrever o traçado da letra aqui na análise da palavra, aqui no contexto, ele captura a ideia e vai utilizar aquele movimento ali no texto. E isso a gente tem comprovado na prática. A quarta questão de estudos seria compreender a relação simbólica entre as letras e o som da fala. De tudo que a gente já falou, a gente já mencionou várias questões aqui. Mas nesse quarto tempo aqui, ou seria assim, nessa zona de desenvolvimento proximal que a criança, né, estaria aqui, a gente estaria provocando a criança, não na perspectiva do método fônico, mas na perspectiva dela compreender a relação grafema-fonema, letra-som. Então, eu não preciso esperar que ela comece a fazer relação grafema-fonema para eu ensinar, porque se ela já começou a fazer, já é nível de desenvolvimento real, ela já sabe. Então, se eu estou trabalhando aqui de forma que ela venha compreender o conceito de símbolo, diferença entre desenho e escrita, a história das letras, a história do alfabeto, se eu vou fazendo esse trabalho com ela, ela vai inserindo esses conhecimentos nas suas posições de forma consciente. Então, discutir com ela que cada letra representa sons, que determinados sons das falas são registrados por meio de determinados símbolos, que são as letras, que são os grafemas, é muito importante.
é muito importante a criança compreender a relação da sonoridade da palavra com os símbolos a serem utilizados, a capacidade de ouvir e ter consciência dos sons da fala. Então, uma das questões que a gente tem puxado, por exemplo, são as vogais, né? Se a gente vai trabalhar com ela no sentido de que as letras combinam, né, formar palavras, né, muitas vezes a gente trabalha de forma equivocada quando a gente trabalha as vogais A, E, I, O, U. Então, nós temos 5 grafemas, nós temos 5 letras que representam 12 fonemas, 12 sons. Então, eu teria o A, o AN, o E, o EN, o I, o IN, O, E, O, Então, no tradicional, geralmente, se trabalha ave, Eva, Ivo, ovo, óculos, até coloca, e uva. Mas unha, Ana, nunca entra nesse primeiro tempo de trabalho, né, nessa questão, desse quarta questão do estudo que a gente está colocando aqui. E aí é equívoco, porque se eu estou discutindo com eles, né, com as crianças, que a escrita representa o som da fala, eu não trabalharia A, E, I, O, né? Eu trabalharia com a criança a sonoridade dessas letras no tempo da escrita, no tempo da palavra, no tempo do registro. Então, se eu tiver que trabalhar palavras que se iniciam com esse grafema que representa a letra A, com esse grafema, desculpa, que representa o som, que é grafema, representa o fonema, né, da palavra ave, né? Então, esse grafema também representa Ana. Só que ave tem uma sonoridade, Ana tem outra sonoridade. Mesmo que eu não venha aprofundar com a criança essa relação grafema-fonema, ela precisa ser informada dessa diferença e que essas palavras sejam inseridas desde então. Porque se eu vou trabalhando com ela nesse sentido, ela vai compreendendo que aquela letra representa o som da fala. Mas como no tradicional não se trabalha dessa forma, geralmente se trabalha que a palavra e a letra representam o objeto, tanto que fala muito assim, é o A de ave, é o A de abacaxi. Esse é um outro equívoco. A gente não trabalha com a ideia de que é o A do abacaxi, né? Aquele A representa a palavra abacaxi, né? Porque aquele A também pode, aquela letra, aquele grafema, na palavra Ana não representa A, representa An, da primeira sílaba, né? Representa An. Dessa forma a criança vai compreendendo essa relação grafema-fonema e vai compreendendo que aquela letra representa o som da fala. Se ela é ensinada desde pequenininha que é o A do abacaxi, quando ela tiver que compreender que o A representa o som da fala, ela não consegue, porque para ela aquela letra está colada no objeto, não no som da fala. Então não é muito prudente, não é legal trabalhar com a criança B de bola. O B não é de bola. Esse B é de bola, ele não vai ser da banana, não vai ser do bolo. Até porque ele não é da banana e nem é do bolo, né? Porque o B ele representa o som da fala. Então, tanto na palavra banana, quanto na palavra bola, quanto na palavra bolo, ele representa aquela sonoridade. Se isso não é trabalhado desde o início, ela não consegue compreender.
Como podemos observar, nós temos 5 letras, grafemas, para representar as vogais, e 12 sons, fonemas, que são representados por 5 grafias, letras, grafemas. São esses 5 que a gente colocou ali. Comumente, né, que a gente chama de A, E, I, O, U. Geralmente, o que se ensina às crianças são os grafemas e os fonemas que a gente acabou de dizer. A, E, I, O, U. Assim, no momento em que a criança se depara com as demais fonemas, an, e, en, in, o, on e ela não consegue objetivar a escrita e nem a leitura. Palavras que começam com a letra grafema B, som, fonema B, bala, banco, beto, beco, bento, bicho, bingo, por aí vai, ela não consegue fazer essa inferência. Se a gente vai trabalhando com ela, no sentido dela fazer essa relação entre letra e representação da fala, ela consegue objetivar as diferentes palavras. Brincar com rimas, combinar palavras pela sonoridade final da mesma, é uma ótima dica. Fazer lista de palavras que rimam. Mamão, rima com pão, sabão, melão, fogão. Então, fazer essas brincadeiras com criança é importante. Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Então, é uma brincadeira que as crianças gostam, né, que a gente pode trazer nesse momento que a gente quer fazer, dar foco a essa questão. Aqui a gente queria trazer o seguinte: tem muitas pessoas que falam trabalhar o texto como unidade de ensino e aprendizagem, aí traz só esse tipo de texto. Então, esse tipo de texto não tem interlocutor real, não tem objetivo real, é diferente do que a gente está colocando. O texto como unidade de ensino e aprendizagem, ele é proposto com base nas questões que a gente já falou até agora aqui. Quando a gente está trazendo esse tipo de texto aqui agora, a gente está trazendo no sentido de que é um texto rimado, é um texto brincadeira, que é legal trazer nesse sentido de trabalhar as unidades menores da língua, por ser um texto. Eu não vou ficar com a palavra solta, vou trazê-lo. Mas não é o texto como unidade de ensino, ele não se basta com esse texto. Por isso que a gente falou de texto como unidade de ensino até agora, na perspectiva da interlocução o tempo inteiro, com objetivo real, com função real, com motivo real, com interlocutor real, e a gente está trazendo agora outros textos que podem se inserir para trabalhar as unidades menores, mas que esses textos não se bastam no processo de ensino-aprendizagem com o texto, né? Se a gente vai continuando, a gente diria que a segunda e a terceira questão de estudos que a gente colocou são necessárias no percurso de compreensão de que o registro escrito por meio de letras e sons são registros da fala, por meio de símbolos. Então, pode ver que todas as questões de estudos vão ajudando nesse sentido. E que, portanto, a criança precisa compreender e discriminar o registro gráfico das letras e a sonoridade das mesmas. Isso não precisa a gente ficar ensinando letra solta para elas, ou não. E nem B, não precisamos fazer isso com letras soltas. A gente vai dando ciência para a criança e trabalhando com ela a sonoridade das letras, concomitantemente ao trabalho com a análise simples das palavras. Então, para ela compreender que banana é diferente de panela, então pá na palavra, naquela palavra que a gente está discutindo. Então, naquele momento, ou que banana, bala, banana, boca, banana. Então, aquelas palavras que estão ali, ou as palavras protagonistas, ou as palavras coadjuvantes, que são aquelas que a gente
traz para que elas possam fazer interlocução com aquelas que a gente está trabalhando, é ali que a gente vai fazer essa análise. E não aquela coisa com a letra solta. Então, nem palavra solta, nem letra solta. Esse é um período em que podemos denominar de transição entre a escrita pictográfica e a escrita alfabética, destacada no capítulo 2. Então, a criança começar a compreender, é a transição mesmo entre o desenho e a escrita, seja ela escrita jogando qualquer letra, como está aqui, o F, o M e o B, seja escrita de palavras, como está aqui do lado. Então, nesse sentido, que ela já escreve alfabeticamente e ela não escreve alfabeticamente. Porque não é o fato dela começar a escrever que ela vai deixar de desenhar. Ela desenha e escreve. Então, o desenho vai estar acompanhando o tempo inteiro. Mas tem um momento que ela começa a fazer essa distinção. Até porque no outdoor tem a ilustração, tem a imagem, tem a palavra. Então, nos textos da vida real também vão existir essa interlocução. Mas, nesse momento, é muito importante trabalhar a análise simples de palavras. Quando a gente trabalha análise simples de palavras, tem vários. Tem quebra-cabeça, e aonde a gente vai organizando aqui, como o B, o O, o N, o E, se forma, né, fichinhas e se desmonta e depois monta de novo. Porque aqui a análise está aqui completinho. Eu desmonto e depois a síntese eu monto de novo. Então, a brincadeira com quebra-cabeça, por exemplo, é muito interessante para ter esse movimento. Ela tem a palavra completa, ela desmonta tudo, mistura, depois vai remontar. Análise simples. E tem uma outra situação que tem a palavra cavalo lá em cima e tem várias palavras aqui embaixo. Ela vai estar descobrindo. Então, são atividades interessantes para a gente capturar aquelas palavras do texto, fazer esse movimento, descobrir, né, se apropriar dos conceitos, dos conhecimentos pertinentes para retomar o seu texto. Análise sílabo-oral, importantíssimo para a criança desde lá do primeiro tempo e espaço da leitura e da escrita e inserção da criança na ideia de símbolo. Então, fazer com ela brincadeiras, ela pensar, bater na mesa, toda vez que falar uma sílaba, ela bater na mesa, picolé, então bate 3 vezes na mesa, picolé. Borboleta, borboleta, e ela ir demarcando isso e compreendendo, né, que a gente chama de análise de sílaba oral, vai ajudando a criança a compreender essas questões que a gente está colocando. Então, leitura intuitiva de palavras, né? O sapo não lava o pé, né? Nessa pergunta, nessa brincadeira aqui, onde está escrito sapo, onde está escrito pé? Para ela descobrir onde está escrito sapo, onde está escrito pé, então, quer dizer, se eu entrego para ela essa fichinha do sapo aqui e pergunto para ela, o que está escrito aqui? Aí ela vai lá aonde está o sapo. Então, quando ela lê aqui, o sapo, e ela faz a inferência com o que está aqui, né, ou intuitivamente, apoiada pela ficha, ela sabe que ali está sapo, é o que a gente chama de leitura intuitiva de palavras. Aí eu entrego a palavra para ela, pé, e ela vai descobrir, e ela sabe que nessa fichinha verdinha aqui está escrito pé. Então, ela vai lá no texto para descobrir onde está pé, e ela descobre onde está pé. Então, lê para mim, porque ela já sabe o que está escrito ali, o sapo não lava o pé. Então, aqui tem a palavra sapo e a palavra pé. E as demais palavras? O que está escrito? Onde está escrito o? Onde está escrito não? Onde está escrito lava? O. Então, tem dois, o outro é repetido 2 vezes, mas tem o também na palavra sapo, na palavra não. Então, a criança vai, é o que a gente chama de leitura intuitiva, é quando ela ainda não sabe ler convencionalmente, mas ela vai lendo por inferência, né, intuitivamente. Então, isso vai ajudando também a criança a se inserir no processo.